Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Keila Assunção, sou cristã, sou mãe, sou advogada e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o auxílio doença. E eu queria começar lendo um texto bíblico que está lá em Marcos 10, versículos 46 e 47, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia não fala se Bartimeu era cego de nascença ou se ele adquiriu essa cegueira ao longo da vida. O certo é que ele era cego. E como cego ou qualquer outro doente naquela época que não tivesse condições de trabalhar, precisava viver de esmolas, porque não havia nenhum amparo ou benefício social. E Bartimeu, naquele momento, quando ele viu Jesus, ele não tinha outra opção. Ele começou a gritar bem alto para que Jesus ouvisse e pudesse curá-lo, porque era a forma que ele ia sair daquela condição de esmolas, de miséria. E hoje, graças a Deus, nós também podemos clamar ao Senhor Jesus para nos curar, para nos dar saúde. Mas em muitas situações nós somos acometidos de doenças. E existe hoje o amparo, que é o auxílio doença, que é um benefício do INSS para aquele que contribui, que trabalha e que adoece. O auxílio doença, ele é um benefício de caráter provisório, porque ele é para amparar o trabalhador durante um determinado período que ele esteja doente. Mas para que esse trabalhador ele tenha direito ao auxílio doença, ele tem que cumprir alguns requisitos legais. Um deles, ele tem que ter um período de carência, de contribuição do INSS. E essa carência é de pelo menos 12 contribuições mensais. Só que a lei, em alguns casos, ela abre a possibilidade que esse trabalhador não tenha necessidade de ter essas 12 contribuições, que é o caso, por exemplo, do acidente de trabalho. Se ele adquiriu uma doença em virtude de um acidente de trabalho, vamos supor, sofreu um acidente no trabalho, veio até uma fratura, não pode trabalhar em decorrência dessa fratura. E também no caso de doenças muito graves, que a lei estabelece quais são, mas entre elas tem tuberculose, tem hanseníase, tem câncer. Então, se a doença for muito grave, esse trabalhador ele não vai ter essa necessidade desses 12 meses de carência. Mas nas outras situações, ele precisa pelo menos ter 12 meses de contribuição com o INSS para que ele possa ter o direito de receber o auxílio doença. Além disso, para quem é empregado, o auxílio doença ele vai começar a receber a partir do 16º dia, porque os 15 primeiros dias é responsabilidade do empregador pagar o auxílio doença. Mas quem é contribuinte individual, microempreendedor individual, por exemplo, aí ele vai ter o direito ao benefício desde o dia que ele ficou incapacitado para o trabalho. Uma vez que ele não é empregado, ele não tem um empregador que faça esse pagamento para ele. Então, a lei dos 15 dias. Aí, nesse caso, a lei vai garantir para esse trabalhador, que é um microempreendedor individual, por exemplo, o recebimento do benefício desde o início da incapacidade. E como que é feito isso? É preciso fazer uma perícia médica. O trabalhador pode fazer esse requerimento no site do Meu INSS ou através do 135. Vai ser agendada uma perícia para confirmar que esse trabalhador realmente ele tem essa doença e precisa ser afastado. Essa perícia
ela vai determinar o tempo que ele vai ficar afastado. Se não houver determinação de tempo, o afastamento é 120 dias, mas muitas vezes pode ser um tempo menor, vai depender da avaliação do perito. Agora, em muitos casos, a gente tem visto como advogado que as pessoas vão no perito do INSS e o perito do INSS entende que elas não estão incapacitadas para o trabalho e podem continuar trabalhando. Mas quando essas pessoas procuram o Poder Judiciário, que movem uma ação judicial e fazem uma perícia na Justiça por um médico da Justiça, esse médico ele observa que realmente existe essa incapacidade. Então, o que a gente orienta, entrou com requerimento junto ao INSS, o perito falou que não, que aquilo ali não é uma situação de incapacidade. E se você tem laudos médicos, documentos que comprovam que aquela doença te deixa incapacitado para o trabalho, busque o Poder Judiciário, procure um advogado e procure orientação e busque o Judiciário para buscar esse direito do auxílio-doença. E o mais importante, para todos os trabalhadores, é muito importante a contribuição, porque quem não contribui não tem um amparo na hora da necessidade. Então, não deixe de contribuir, seja como contribuinte individual, seja como empregado, mas não deixe de contribuir, porque é um benefício muito importante o auxílio-doença, mas você precisa também da carência das contribuições pagas de pelo menos 12 meses, exceto em alguns casos previstos em lei. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.